E o papel de filisteu verdadeiramente é entulhar poços, para que você desista. Filisteu quer tentar entulhar os seus poços para que haja desistência sua. Porque ele quer que você desista. Ele quer que você não suporte. De Isaac, o filho da promessa. Né? Um homem de paz, não era um homem de guerra e nem de contenda. E não misture aqui as coisas, tá? Passivo com pacífico. Ele era pacífico, ele não era passivo. Passivo é aquele no qual espera tudo acontecer. Ele não. Ele movimentava. Ele ia, mas em paz. Né? Então ele era um homem de paz, não de contenda. Né? Ele era um homem pacífico. Vemos que na sua trajetória, desde quando foi levado ao sacrifício, ele nem se debateu com o pai. Porque desde o princípio, se você ler o livro de Gênesis, você vai ver que ele, nenhuma hora, ele só perguntou: estou vendo a lenha, estou vendo o cutelo, estou vendo o altar. Aonde está o cordeiro? Mas ele não contendeu com seu pai. Então ele era uma pessoa desde criança com a índole pacífica e obediente à voz do pai. Que tremendo. E a gente fala tão pouco dele, né? Fala muito de Abraão, fala muito de Moisés, esquece, fala do filho da promessa. Mas era um homem muito temente a Deus. Isaac, o que significa Isaac? Riso, né? Filho da alegria. Isaac tem origem no hebraico Itzhak Hatzak, derivado da palavra Tizak, e quer dizer riso ou ele ri. Então, por extensão, fica filho da alegria. Né? Em Gênesis 18, no versículo 15, está dizendo assim que, vamos começar no 13. Mas o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu? Sara riu e disse, por que Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz? Agora sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Tem uma interrogação. Na primavera voltarei a você, e Sara terá um filho. Aí no versículo 15, Sara teve medo e por isso mentiu. Mentiu para quem? Para Deus. Os anjos do Senhor. Mentiu para Deus. Eu não ri. Ela falou: eu não ri. Aí o que ele responde? Mas ele disse: não negue, você riu. Tem como esconder alguma coisa de Deus? Não. Impossível você esconder algo de Deus. Isaac, ele é considerado um dos 3 patriarcas de toda a nação. Então nós vemos aqui Abraão, Isaac e Jacó. Agora, só que de acordo com os relatos bíblicos, Isaac foi o único patriarca do Antigo Testamento que não teve o seu nome alterado por ordem de Deus. Eita, Deus tremendo. Por que será? Eita, Jesus, eu amei esse negócio. Isaac foi o único da coroa patriarcal que não houve mudança de nome, porque Abraão houve a mudança de nome. Abraão foi para Abraão após a aliança com Deus e após ele ter um concerto com Deus. Jacó era que todos conhecem aqui a história de Jacó. Ele foi considerado como um enganador e depois que ele teve encontro com o Senhor, ele foi ferido na sua coxa, na luta que ele teve, e passou a se chamar Israel. Mas aqui, Isaac não teve mudança de nome. Sabe por quê? Porque a integridade de Isaac já tinha nascido no berço. Ele era o filho da promessa de Deus. E por ser o filho da promessa de Deus, ele já veio com a integridade de Deus implantada dentro dele. Ele já veio com a integridade de Deus dentro dele. As coisas de Isaac eram certas. O único erro que Isaac cometeu foi de mentir para Abimeleque a respeito da sua esposa, com medo de ser morto. Mas Deus ainda coloca Abimeleque para andar do lado de fora. E vê ele acariciando a esposa. E nesse momento Abimeleque chamou e falou assim: o que você queria fazer comigo? Porque lembrou do castigo que poderia ter com o pai Abraão. Mas ele tinha algo tremendo, Isaac, e poucos falam sobre isso. Um outro detalhe que nós vamos ver aqui, a outra curiosidade,
Presta bastante atenção nisso aqui. A outra curiosidade de Isaac, ele foi o que mais viveu entre os patriarcas, 180 anos. Por que isso? Sem alterar o nome, viver Por que isso? Porque simplesmente em Êxodo 20, versículo 12, está dizendo: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor Deus te dá. Ele honrou o pai e a mãe desde o princípio. Ele nunca saiu dos propósitos de Deus. E por ele não ter saído dos propósitos de Deus, ele honrou os seus pais. Por pura obediência, ele fez o primeiro mandamento com promessa, que foi em Êxodo 20, versículo 12. A obediência, a honra a seus pais, lhe fez cumprir esta promessa. Isaac nunca se afastou da presença dos seus pais. Ele sempre esteve junto com Abraão e com Sara, até a morte dos seus pais. Quão é interessante isso. Aqui então agora, depois de nós conhecermos um pouco de Isaac, a forma que ele era, nós vamos entrar dentro da mensagem em Gênesis 26. Em Gênesis 26, no capítulo 26, no versículo 1, diz assim: houve fome naquela terra, como tinha acontecido no templo de Abraão. Por isso, Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O que significa a palavra Gerar na Bíblia? Gerar em hebraico, lit, noite, ou lugar de pernoite. Lembra que eu falei que Gerar não era lugar de ficar? Era passagem. É local de passagem, não é lugar de ficar. Vale de Gerar não é lugar de ficar, é lugar de passagem. Amém? E era a principal cidade na época de Abraão e de Isaac. Estava localizada na fronteira sul da Filístia, não muito distante da cidade de Gaza. Versículo 2. O Senhor apareceu a Isaac e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Versículo 3. Permaneça nesta terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei, porque a você e a seus descendentes darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Isaac era o filho da promessa, ou seja, ele já era uma promessa. Ele era o filho da promessa e ele já era uma promessa cumprida. Porque Deus falou a Isaac que iria abençoar ele. Por quê? Pergunta que eu deixo aqui: por que Deus falou que ia abençoar Isaac? Porque ele obedeceu. Por causa do juramento de Deus a seu pai Abraão. A promessa de Deus já tinha sido lançada lá atrás a Abraão, desde o princípio. Então Deus estava levando ele para cumprir esta promessa, né? Por causa do juramento de Deus a seu pai. Versículo 4. Porque se ele era descendência, a promessa estava sobre ele. Ele já era um cumprimento de uma promessa. Então ele ia ser a continuação do cumprimento da promessa. Versículo 4. Tornarei seus descendentes tão numerosos, olha o que ele repete do que ele falou para o pai. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas estas terras, e por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Porque Abraão, escuta essa, Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos e meus decretos e minhas leis. O que é que está demonstrando a respeito de Abraão aqui que Deus ama? Obediência. A obediência ao Senhor fez com que tudo isso o próprio Deus relatou, né? Porque Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Então, por causa disso, pela obediência de Abraão, Deus reafirmou a promessa em Isaac. Aí vai, versículo 6. Assim Isaac ficou em Gerar. O que é que Deus falou para Isaac? Não vai para o Egito. O que ele fez? Simplesmente permaneceu no lugar onde estava. Ele apenas foi para a cidade de Gerar. O que é isso? Obediência.
E se o pai dele foi abençoado por obediência, o que ele está seguindo o pai? A obediência. Ele está levando a obediência porque junto com ele está carregando o que o pai lhe ensinou. Em andar em obediência a Deus. Então Isaac, seguindo seu pai Abraão, obedeceu ao Senhor e não foi para o Egito. Aí no versículo 7, quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre sua mulher, ele disse, ela é minha irmã. Aquilo que eu contei, um dos erros que ele cometeu foi o mesmo que Abraão cometeu, com medo de morrer, né? Mas herdou a mentira. Infelizmente, ele teve esse pequeno lapso, né? Mas graças a Deus, se nós vamos ver no contexto inteiro, esta foi a única falha de Isaac. Foi a única falha dele. Mas Deus, conhecendo o coração dele, não deixou nem que ele sofresse como pai. Porque o pai ainda, Sara ficou anos com Abimeleque, dentro do harém de Abimeleque, mas sem ser tocada. Porém, Isaac, que tinha um compromisso muito grande com Deus, Deus não deixou nem que isso acontecesse. Já nos primeiros dias, Deus já mostrou para Abimeleque, opa, não posso tocar naquela mulher. Ele não ficou anos na tenda chorando e amargurando como Abraão. Abraão ficou, Isaac não, né? Aí vamos saltar então para o versículo 10. Então disse Abimeleque, tens ideia do que nos fizeste? Qualquer homem bem poderia ter se deitado com a tua mulher e terias trazido culpa sobre nós. Olha o medo de Abimeleque, porque lembrou de Abraão. Aí no versículo 11, e Abimeleque ordenou a todo o povo, quem tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. Quando você é escolhido por Deus, quando você é direcionado por Deus, Deus dá ordem a seu respeito. Não importe aonde você anda, não importe aonde você esteja, mesmo em terra estrangeira, Deus está com você. Por quê? Porque quando você está com as promessas de Deus sobre a sua vida, até os filisteus vai ter que dar o braço a torcer. Glória a Deus, é gigante, Não tem outra forma. Aleluia. Por quê? Porque isso é a promessa de Deus sobre as nossas vidas. Amém. Ele não fala que nós não teremos dificuldades, mas ele fala que ele estará junto conosco nas dificuldades. Amém. Nas dificuldades ele está conosco. E aqui Abimeleque, o próprio rei, já ordenou, gente, não toca nesse homem, pelo amor de Deus, e nem na mulher dele. Se tocar vai ter problema. É de Deus, já alcançou até a mulher, é de Deus. Não toca não. É que o próprio rei já decretou isso aqui. Então, mesmo na casa do inimigo, as ordens de Deus é cumprida. Mesmo na casa do inimigo. Lembra de quantas vezes tentaram pegar Daniel? Quantas vezes tentaram matar Daniel? Ele estava em terra estrangeira, dentro do palácio da Babilônia, de Nabucodonosor, mas não conseguiram tocar em Daniel. Não, vou jogar ele na cova do leão, lá ele morre. Morre não. Chega lá e está lá, fazendo carinho na barba dos leões. Virou tudo gatinho. Então, quando você está no propósito de Deus, no sentido que Deus quer para a sua vida, não há nada que possa te tocar. O que é importante é o posicionamento que nós temos que ter para manter as promessas de Deus sobre a nossa vida. É o posicionamento. Amém? Vamos continuando aqui. Aí então lá no versículo 12. Isaac saiu de lá, né? Saiu da presença de Abimeleque e foi morar do lado de Gerar, da cidade de Gerar. Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu. Não, escuta essa aqui, gente. Pelo amor de Deus, se não for para dar glória a Deus, vocês vão embora logo. Escuta essa aqui. Dentro da terra do inimigo. De pé. Dentro da terra do inimigo. Dentro da casa do inimigo. Abençoado pelo inimigo, porque não pode tocar. Aí tem aqui. Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu 100 por 1. Meu Deus! Aleluia! 100 por 1. Porque o Senhor o abençoou.
Você sabe o que eu entendo com isso aqui? É quando você está no centro da vontade de Deus, você prospera em terra inimiga. Sabe por quê? O pior, enquanto muitos colhem com juros normais de poupança que está por aí, 3%, 5% ao ano, Deus vem com você que não tem muitas vezes, muitos não tem nem documento e faz você viver uma vida em abundância num local onde o povo tem muita gente. Gente, pelo amor de Deus, eu estou falando uma coisa que eu ando em várias casas e todos vocês que mexem com construção sabem disso. Tem muita casa que não tem o que nós temos. Tem muito americano nativo nesse lugar que vive condição de miséria. E nós, como estrangeiros, somos abençoados por Deus. Por quê? Porque a bênção de Abraão está sobre nós, a bênção de Isaac está sobre nós, a bênção de Jacó está sobre nós. Então, por onde nós passarmos, mesmo que muitas vezes temos dificuldade, nós recebemos a bênção do Senhor. E nós vamos ver que o momento vai chegar. Depende do nosso posicionamento. Sabe por quê? Porque Yahvé é diferente, é 100 por 1. Yahvé faz tudo o contrário. A poupança dá 3,5, Yahvé dá 100 por 1. Aleluia! 100 por 1. Todo mundo nervoso, preocupado, né? Mas com Deus é diferente. É 100 por 1. Então muitas vezes tem gente preocupado. Eu mesmo esses dias estava conversando com a minha esposa assim, meu Deus, a idade está chegando, a aposentadoria, como é que eu vou fazer? Deus me traz essa palavra, eu só embuchei. Eu só embuchei. Na hora que eu comecei a ler e entender a palavra, eu falei assim, tá bom papai, já entendi, é 100 por 1. Não importa o futuro, tá bom, tá na sua mão. E aí a gente vai continuando, é tão interessante porque quando você está na presença do Senhor, quando você quer buscar o Senhor, Ele fala com você nas pequenas coisas. E as pequenas coisas começou a me mover essa semana, eu dirigindo o carro, escutando algumas pregações, escutando louvor, e Deus foi me mostrando essa palavra, eu falei assim, Senhor, que tremendo, que é bom escutar a sua voz, como é bom ter essa intimidade de você escutar, não importa aonde você esteja. Vamos continuar, porque quando a gente vê Yahvé, ele é assim, totalmente o avesso e desproporcional ao convencional e ao normal. Versículo 13. Olha só o versículo 13. Gente, vocês sabem, eu não gosto de pregar sobre prosperidade, mas tem coisas na Bíblia que não tem como você fugir, porque é bênção de Deus que foi colocado sobre nós. Não é uma teoria. Eu não estou pregando uma teoria que você vem para cá que você vai receber uma chave, isso e aquilo. Não. É simplesmente você seguir os padrões normais da Bíblia para você receber as bênçãos naturais, normais. Porque aqui a palavra de Deus, não sou eu. Versículo 13. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Meu Deus. Terra inimiga. Recebeu a bênção do rei local e ainda se tornou 100 por 1, e por causa de 100 por 1 se tornou riquíssimo. Nada parou ele. Então, estar bem abençoado traz o quê? Estar bem abençoado. Nós vamos no versículo 14, começa a trazer inimigo. Porque no versículo 14 possuía tantos rebanhos e servos, e os filisteus o invejavam. Você está achando que tem muito americano que está em nossa volta, que está vendo o jeito que nós estamos, a forma que nós estamos vivendo? Não importa, tudo na nossa vida é fase. Na vida de todos que nós vemos aqui, nós vamos ver que tudo é fase. Muitas vezes nós podemos não ter hoje, mas nós temos a promessa do amanhã. E se nós não crermos no hoje, nós estamos no hoje, mas nós cremos no amanhã, nós vamos receber a promessa do Senhor. Porque a promessa de Deus não nos abandona. É nós que nós abandonamos a promessa de Deus. Deus não abandona a promessa que Ele nos deu. Nós é que abandonamos. Pelo nosso livre-arbítrio, nós queremos o imediatismo do hoje, do agora, do momento, porque nós queremos a bênção do micro-ondas. Nós estamos na era do micro-ondas. Ah, eu quero esquentar uma comida. 30 segundos, micro-ondas. 30 segundos, está pronto. E eu venho aqui falar sobre uma... Eu sempre falo isso aqui. Qual que é a diferença de uma comida que você come no fogãozinho caipira e esquentado no micro-ondas? Eu que morei na fazenda há muito tempo, que tenho
familiares que sempre foram muito humildes, criados e nascidos, né, enraizados. Seja bem-vinda, filha. Enraizados, né? Com coisas humildes. Rapaz, eu lembro, lá na fazenda, minha mãe deixava aquele fogão assim, cozinhando aquele feijão o dia inteiro. Já começava cedo. Feijão botava lá 5 horas da manhã, já botava o fogão para ficar pronto às 10h30, 11 horas, porque na roça a gente come cedo. Não tinha esse negócio não. E ela deixava lá. Aí eu ficava olhando assim, aqueles pedaços de linguiça em cima, assim, que os bichos já estavam, né, defumando. Na hora que chegava aquela abobrinha feita lá na hora, pegou lá no quintal e fez aquilo tudo na hora, e chegava na roça num marmitão, ô marmita grande, eu tenho saudade dela. Chegava no marmitão que a gente ia comer, rapaz, que comida saborosa é aquela. Tudo sem nada, tudo orgânico, sem nenhum problema. E você vê que o povo da roça vivia bem feliz. Hoje, depois que a industrialização entrou, acabou tudo. Mas a comida saborosa é aquela que é preparada com o tempo. É o tempo, porque o tempo vai cozinhando no momento certo, mas nós estamos no imediatismo. Nós queremos receber uma palavra do Senhor hoje, eu quero essa noite. Amém. Ah não, recebi a palavra, ó. Deus prometeu. Foi 5 horas da tarde, 5h30, cadê, Senhor? Senhor, 5h30. Que é isso? Pô, peraí, a palavra do Senhor não volta vazia. Eu tô aqui na expectativa. Esse é o nosso mal de hoje, é o mal do tempo de hoje. É tudo corrido, é tudo com muita rapidez. E muitas vezes nós perdemos muitas coisas de Deus porque nós queremos o imediatismo e não aprendemos a escutar a voz do Senhor. Tá? Então nós vimos aqui que os filisteus começaram a invejar. Aí o que a gente vai ver no versículo 15 de Gênesis 26? Estes, presta atenção aqui no versículo 15. Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinha cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então, no versículo 16, Abimeleque pediu a Isaque: sai de nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. O fato de você ser abençoado por Deus vai incomodar muita gente. Muita gente vai querer que você saia de perto. Filisteu não suporta ver a bênção sobre a sua vida. Filisteu não suporta ver você crescer. Filisteu não suporta ver o que Deus está fazendo em sua volta. Filisteu inveja. Filisteu quer o que é seu. Eles não cavaram poços, mas eles pegaram poços que não era dele. E eles são, como você fala, são tão endemoniados que nem para usar os poços eles usavam. Eles nem enterravam. Nem para usufruir o que tinha. Ainda enterrava. Né? Só para entulhar. Então esse é o perigo. É o perigo no nosso meio. De pessoas que ficam tentando entulhar os poços que tem para nós de bênção. Nós temos que tomar muito cuidado e ficar atento à voz do Senhor. E vamos continuar aqui. E no 17, então Isaque, o que ele fez? Mudou-se de lá e acampou no vale de Gerar. E ali se estabeleceu. Esse vale de Gerar, porque ele estava do lado da cidade de Gerar. Ele foi para o norte e entrou para o vale de Gerar. Vale significa lugar de escassez, um lugar inóspito, ninguém gosta de ninguém, ali você só vê coisas ruins acontecendo, e no qual, aonde ele chegou, ele mudou para lá e começou a se estabelecer naquele lugar. Por quê? Porque Isaque não era de contenda. Isaque não era de contenda, ele era pacífico. Se fosse um de nós, já queria brigar, né? Peraí, meu pai recebeu isso. Ei, falaram comigo que isso aqui é meu? E ele não lutou. Aí muita gente vai falar assim, mas poxa, então ele era passivo? Não, não era passivo. Ele compreendia as promessas de Deus e sabia que aquele momento não era o momento de lutar. Não era o momento de afrontar o rei.
Por quê? Porque ele descansava em quem? Em Deus. Não era nas suas próprias forças. Não era nas forças dele. E aqui Filisteu não suporta tudo isso. Aí quando a gente vê aqui, o próprio rei dos filisteus, Abimeleque, diz que Isaac já era muito poderoso para ele. Você acha que Isaac não tinha condição de lutar contra ele? Se o próprio rei está falando, você já é perigoso para nós, você tem muita gente, já está muito rico, saia do nosso meio. Ou seja, ele já tinha o suficiente para destruir, se fosse lutar, contra os filisteus. Mas ele não fez. Por quê? Porque ele tinha uma intimidade com Deus, que no seu profundo ele sabia, tinha certeza da promessa de Deus na vida dele. Ele não ia lutar com coisas que para ele já era ganha. Por que eu vou lutar com o filisteu, sendo que eu já tenho a promessa que já é minha? Por que eu vou brigar com o filisteu? Eu vou perder tempo, sapatear aqui, brigar, sendo que eu tenho certeza que a bênção do Senhor vai sobre mim. Por quê? Porque Isaac já era uma promessa cumprida. Ele já era uma promessa cumprida. E através dessa promessa cumprida, ele já tinha certeza e convicção de que ele sabia o que estava fazendo. Aí nós vamos ler aqui. Ele não era um homem de guerra, mas ele tinha promessa. Aí o que ele fez? Ele chegou no vale de Gerar, e o que ele fez? Isaac reabriu os poços cavados no tempo do seu pai. Lá atrás, né? Isso nós estamos falando já do vale, né? Os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes o mesmo nome que seu pai lhes tinha dado. Aqui nós vemos que assim que Abraão faleceu, os filisteus entulharam os poços abertos por Abraão. E o papel de filisteu verdadeiramente é entulhar poços, para que você desista. Filisteu quer tentar entulhar os seus poços para que haja desistência sua. Porque ele quer que você desista. Ele quer que você não suporte. Ele quer o confronto de todo dia. Mas nós temos que ter estratégia de Isaac, de saber que a promessa está sobre nós e não sobre os filisteus. Aleluia! A promessa está sobre nós. O papel de filisteu é desanimar. O papel de filisteu é fazer você esquecer a promessa. Os servos de Isaac, cavaram no vale e descobriram o quê? Fonte de água. Um veio de água. Eita, agora. Veio de água onde? No deserto. Veio de água no deserto. Presta atenção. Você tem que voltar na promessa e desentulhar os poços. Faz parte do processo. Olha que coisa. Agora, não importa o que aconteça, a promessa foi feita, então aonde você estiver, a bênção vai lhe seguir. Aonde você estiver, no vale que é lugar de escassez, ninguém vê nada. Ninguém. Mas você vai lá e vai colher. E ainda vai jorrar no impossível e no inóspito. Aí no versículo 20, escuta essa. Mas os pastores, da agora para frente eu fico abismado com Isaac. Da agora para frente eu fico estarrecido com Isaac. Porque ele dá uma lição para nós. Ele dá uma lição e um tapa com luva de pelica. Presta atenção. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaac deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. E o que significa Ezeque? Em hebraico significa luta, opressão e contenda. E tem momentos na nossa vida que você vai se sentir oprimido, vai existir luta e contenda, mas você não pode desistir, tem que persistir. Amém. A nossa persistência, nós temos que persistir. Filisteu não entende que a bênção está sobre você. Amém! Glória a Deus. Ele quer entulhar todos os poços, mesmo que você tente cavar de volta, ele vai tentar entulhar. Só que tem um detalhe, Isaac. O que Isaac faz, Jesus? Isaac não está nem aí. Por quê? Porque ele sabe, tem convicção que a bênção é sobre ele. Olha só, gente, Josué 1:3. Está escrito assim: como prometi a Moisés, todo lugar que puserem os pés, eu darei a vocês. Oh, aleluia! E
por que Deus falou assim com Josué? Porque existia uma promessa sobre Abraão que seguiria Isaac, que seguiria Jacó e que se estendeu a Josué e segue a todos que seus descendentes. Aleluia. A promessa de Deus. Se Deus já deu a promessa, nós temos que entender que o período que ficou preso no Egito por 400 anos na escravidão, Eita Deus. 400 anos na escravidão, foi porque Deus tinha que... tudo que aconteceu foi para trabalhar no povo. Porque aonde o Abraão não levantou o altar, foi aonde o povo ficou preso. Porque todos os lugares que ele levantou o altar, o povo foi liberto. Mas aonde ele não levantou o altar, houve escravidão. Jesus, misericórdia. Aonde não levantou o altar, houve escravidão. Mas aonde levantou o altar, não houve escravidão. E a promessa, se o povo tivesse entendido, eles não teriam ficado escravos. Mas eles não entenderam e aceitaram a escravidão. Eles aceitaram a escravidão. E foram passivamente, porque não eram Isaac. Porque Isaac, quando ele via que a coisa ficava na base da luta e da contenda, nós vamos ver aqui para frente o que ele fazia. Muitas vezes se afastar deste local de contenda e de opressão, recuar, não quer dizer que você perdeu a batalha. Muitas vezes, recuar não quer dizer que você perdeu a batalha. Um campeonato de futebol depende de 30 jogos. Uma luta de boxe depende de 12 assaltos. Um jogo, vamos dizer, as Olimpíadas depende de várias sequências de jogos para que você alcance o que Deus tem de melhor, que é a medalha de ouro. Para você alcançar alguma coisa, muitas vezes você pode perder uma, mas você pode ganhar o resto. Depende da sua convicção a quem você serve. Meu Deus. Depende da convicção de quem você é no Deus que você serve. Aleluia! A convicção de quem você é no Deus que você serve vai fazer o termômetro para você saber se você vai alcançar as vitórias ou não. Vamos ver aqui. Eu tenho certeza que muitos de nós, no primeiro problema que acontece da nossa vida, nós queremos desistir. Eu dou give up, não aguento mais. Chega, não suporto. Só que nós temos que aprender que uma das coisas que mais Isaac tinha era foco. Uma das coisas que mais Isaac tinha era exemplo de maturidade espiritual. Aleluia. Isaac tinha uma maturidade espiritual que poucos tinham. Isaac, ele não se afastava dos caminhos do Senhor. Ele não desistia. Mas ele não aceitava contenda. E ele prosseguia. Ele não comprava contenda. Ele não lutava com contenda. Porque ele sabia e tinha certeza de quem ele era no Deus que ele servia. Vamos continuar. E tem postos que vamos cavar, mas se estiver trazendo opressão e contenda, ele nunca será nosso. Nós temos que ter essa inteligência. Meu Deus. Tem poços que cavamos, que se ele trouxer... Não, eu entendi tremendamente a respeito de nós. Nós vamos ver lá na frente um pouquinho, a respeito dos problemas que tiver no campo. Tô entendendo aqui. Tô entendendo. Já tô... Presta atenção. Se existe contenda, se existe opressão, e se esse Ezequiel está na sua vida, não pense duas vezes. Vá em diante. Largue essa contenda e largue essa opressão. Lembre-se que as coisas de Deus traz paz e não contenda. Isaac avançou e continuou, mas foi ele que cavou o poço. E ele tinha certeza, né? Porque a intimidade que ele tinha com Deus, na hora que ele cavou aquele poço e o povo veio tomar dele, ele falou assim: e aí, filisteus, quer ficar com o poço? Fica, a promessa é minha, tchau. Pode cavar o poço, pode entulhar o poço, pode ficar, faz o que você quiser. Mas uma coisa você não tem, a promessa eu tenho. Eu tenho a promessa, você não. Por onde eu for, a promessa está me seguindo. O que está escrito em Deuteronômio 28?
Que as bênçãos do Senhor vai atrás de você, vai seguindo você, e não você correndo atrás da bênção. Isaac tinha essa compreensão 100%. Ele tinha certeza do que o Deus que prometeu ia cumprir. Por quê? Porque ele já era uma promessa cumprida. Ele tinha certeza dele mesmo, porque ele já era uma promessa andante. Ele era uma promessa que andava no meio dos outros. Por quê? Ele era uma promessa no qual, com certeza o diabo olhou lá de cima e disse, vai morrer, olha lá, o pai vai sacrificar. Certeza que o pai vai sacrificar. Na hora que colocou no altar, mas que foi para imolar, Deus olhou para o coração de Abraão e falou assim, esse é meu servo. Esse eu não posso deixar nada de mal acontecer com ele. Esse eu vou chamar de amigo. Esse vai ser diferente. Eu vou o chamar de amigo. Não. Abraão, olha lá, o cordeiro está ali. Não imole seu filho. E quando a gente lê em Gênesis a respeito disso, a gente vê que Deus é librada dos céus 2 vezes. Bem rápido, para Abraão, com medo de Abraão imolar. Mas ele era tremendo. Quando nós vemos tudo isso acontecer, muitos poços que nós cavamos, esses poços muitas vezes não vão ser nossos. E nós temos que ter a inteligência de que abandonar esse poço, onde tem contenda, aonde existe, como se fala, traz perturbação para você, não fique com esse poço, não crie amor por esse poço. Se você criar amor por esse poço, você pode perder a sua alma. Afaste-se do amor por este poço. Vamos fazer igual a Isaac. O que Isaac fez? Vai fácil, versículo 21. Então seus servos cavaram outro poço. Mas eles também discutiram por causa dele. Por isso se chamou Sitna. E o que significa Sitna? Hebraico, luta, acusação e inimizade. Ai, Jesus, não é que eu li isso aqui. Jesus, obrigado. Obrigado, porque o Senhor vai falar conosco. Luta, acusação e inimizade. Esse é o poço de Sitna, que está em hebraico, né? O que significa em hebraico. Tem poços que cavamos que vai ser só luta, acusação e inimizade. Quantos trabalhos em nossas vidas só temos lutas? Tem poços que, se continuar com ele, além da luta, você vai receber acusação e ainda vai ter inimizade. Presta bastante atenção no mover do que acontece conosco, no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Tem poços que, se continuar com ele, além da luta, você vai receber acusação e ainda vai ter inimizade. Tem que buscar de Deus se este poço é um Sitna. Você está tendo acusação, está tendo luta, está tendo inimizade, entre com o joelho e procure. Porque Isaac tinha uma percepção aguçada e ele era de paz e confiava na promessa de Deus em sua vida. Analise a sua vida e veja se não está na hora de mudar de poço. Eita Deus. Analisa e veja se não está na hora de mudar de poço, que muitas vezes você pode estar tentando algo que vai ter só contenda. Tenha percepção de Isaac. Perder com Cristo é ganhar. Perder com direção de Deus é ganhar. Não desistir da promessa e confiar no El Shaddai e Yahvé. Não tem nada melhor do que isso, porque você está com a direção de Deus. Não desistir da promessa é confiar no El Shaddai e Yahvé. Não tem como agradar a Deus a não ser pela fé e acreditar no impossível. Quantas vezes você já cavou poços? Essa é a pergunta que eu faço. Quantas vezes você já cavou poços? Quantas vezes? E você vai desistir agora? Ou você vai seguir o exemplo de Isaac? Continuar cavando poços. Eu tenho aqui uns exemplos de um cara faliu em negócio com 31 anos de idade. Foi derrotado na eleição do Legislativo aos 32 anos. Faliu outra vez no negócio com 34 anos de idade. Superou a morte da sua namorada aos 35. Teve um colapso nervoso aos 36 anos. Perdeu a eleição aos 38. Perdeu nas eleições para o Congresso aos 43, 46 e 48.
perdeu a disputa para o Senado em 55, fracassou na tentativa de tornar-se vice-presidente aos 56, perdeu uma disputa senatorial aos 58, mas foi eleito o presidente dos Estados Unidos com 60 anos de idade. Abraham Lincoln. É Abraham Lincoln, sabia? Abraham Lincoln. E quando era criança era considerado um... Esse homem é o tipo cavador de poços. É. Ele não desistiu. Deu ruim nesse poço aqui, tomaram, amém. A promessa é sobre mim, eu vou nesse. Tomou de novo, amém. Perseverança é uma das grandes qualidades de Isaac. Amém. E a outra coisa é a intimidade com Deus. Porque se ele não tivesse intimidade, ele não tinha essa perseverança. Ele não tinha essa certeza. Mas ele já era o filho da promessa. Quando nós podemos falar, eu posso falar de milhares de pessoas aqui, eu só escolhi alguns. O Walt Disney, ele foi um fracasso no início da vida dele. Ninguém botava nada por ele, mandaram ele embora de uma companhia. Não sabia desenhar. É. Aí ele vai e me desenha um Mickey. Que o Mickey, a gente já conhece desde quando eu era menininho, o Mickey tá aí, tá até hoje, vendendo. Ele comprou uma terrinha que todo mundo achava que era só pântano em Orlando. Esse cara tá doido. O primeiro dinheirinho que ele teve foi lá e comprou o pântano. Vai lá hoje pra você andar no pântano. 100zinho de cada um. Mas 195. 100zinho. Pra você poder andar. Não tem como. Se você começa a analisar as coisas assim, são cavadores de poços. Michael Jordan, ele foi negado por clubes no início da carreira dele. Ninguém queria Michael Jordan. Hoje todo mundo quer ter pelo menos a camiseta do Jordan. Um tênis da Nike, que vai receber salário eterno. Até ele morrer, ele recebe salário da Nike. Quando ele foi contratado pelo Los Angeles Lakers, todo mundo pensou, agora ele vai se dar bem. Ele me quebra o pé e fica 64 partidas sentado. Recebendo. Mas ficou 64 partidas com medo de ser mandado embora. Mas ele continuou cavando poços. Na hora que saiu da fratura, que ele ficou restabelecido, ele não aceitou aquela fratura nos pés. Ele partiu para cima e é hoje considerado um dos maiores no basquete que já existiu. Isso quer dizer muito para nós. Nós não podemos desistir dos momentos que nós passamos, porque é momentos. Lembra-se, quando eu falei a respeito de Gerar, o que significa o deserto de Gerar? É passagem, é passageiro, não vai ficar aí. Você pode até estar no deserto, mas o momento de Deus vai chegar na sua vida. O que nós temos que ter é a convicção e a certeza de que isso eu vou alcançar. Um outro exemplo, Steve Jobs. Começou a fazer algumas coisinhas lá, ele tinha uma companhia, montou a Apple junto com um outro cara para ser o sócio. Eu estou falando de pessoas seculares para vocês entenderem lá na frente onde é que eu vou chegar. Steve Jobs foi da mesma forma. Ele começou de sociedade. Um belo dia o sócio dele virou para ele, tchau, não quero saber de você, some. Mandou ele embora. Aí o que aconteceu? Ele montou duas companhias pequenas. Acho que a Pixar, são dois nomes, um nome parecido com o Netflix. São duas companhias de design. E ele começou a mexer. O cara que mandou ele embora falou assim, não, eu vou comprar essas companhias dele. Falei assim, você pode comprar, mas eu quero ser sócio. Aí ele foi, comprou a companhia do Steve Jobs e ainda passou a ser sócio do cara. Como ele era mente brilhante, vamos colocar aqui, a promessa estava sobre Steve Jobs e não sobre o outro. Ele se tornou quem hoje? É um homem que nunca mais vai ser esquecido. Porque logo que ele entrou de volta na Apple, ele desenhou o computador Macintosh em 84. Em 1984 ele desenhou e fez um Macintosh. Na primeira desenhada que ele fez, no primeiro lançamento, vendeu 1000 computadores. De imediato, bum! E aí explodiu. Por quê? Porque não existe computador para design gráfico igual o Apple. Agora, a pergunta que eu faço é o seguinte. Se homens que tiveram que não são nada cristão, que não são evangélicos, eu não sei da vida deles,
Você imagina homens que têm relacionamento com Deus. Jesus, né? Muitas vezes a gente perde tanta coisa na vida por falta de entendimento, de negligência, de buscar, de ajoelhar, de entrar para o quarto, de orar. Porque a nossa guerra é diferente do povo aí fora. A guerra do povo aí fora não é a guerra de Isaac, é a guerra de Davi, é no braço. A guerra de Isaac, eu sei quem eu sirvo. Eu sei quem eu sirvo. Eu conheço papai na intimidade. Quer o poço? Rapaz, que bobeira. Fica com esse negócio aí. Eu sei onde é que tem a veia do poço. Se eu tenho o rio, vou ficar preocupado com o poço? O dono do rio, o dono do mar, é o qual eu sigo, vou ficar preocupado com cisterna. Ah, fica com isso aí. Nós temos que ter essa convicção de Isaac. A convicção e a certeza de que Isaac vai, nós temos que chegar no posicionamento de Isaac, porque nesse posicionamento as coisas mudam. Se nós não mudarmos o posicionamento, nós vamos ficar no mesmo lugar. E vamos ficar brigando pelo pocinho, sendo que Deus tem um rio, um manancial de águas vivas. Nós estamos brigando pela cisterninha de dois pés, 2 por 2. Deus tem tudo para nós, depende de nós. Então nós temos que ter o foco, né? Porque Isaac mantinha o foco, ele não duvidava da promessa de Deus em sua vida. Vamos no versículo 22, aqui já vai. Isaac mudou-se dali e cavou o quê? Outro poço. Aí ninguém discutiu por ele. Por causa dele, deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu um espaço e prosperaremos na terra. Amém? Glória a Deus. O que significa Reobote? Encontrou água pela terceira vez. Aleluia. E desta vez não contenderam pelo poço. Finalmente Isaac encontrou em seu lugar de prosperidade e finalmente encontrou o seu Reobote. E foi este o nome que deu ao poço, Reobote, que significa lugar de prosperidade. Em origem hebraica quer dizer alargamento, amplitude. Tudo a mais, tudo a mais. Aqui ele chegou no lugar onde não tinha contenda. Era 100 por 1 mesmo. Aqui era 1000 por 1, porque não tinha contenda. A perseverança e o foco, a confiança fez chegarem a um lugar de prosperidade. Até que enfim, um lugar de fartura. Poços naquela época significava riqueza, prosperidade. Imagina você num lugar de escassez, onde os animais, que eram os mais importantes, precisavam da água. Quem tinha um poço naquela época era rico. E aonde ele ia? Ele cavava e dava poço à água, dava água. Por quê? Porque a bênção estava sobre ele. O pó é igualzinho a história. Eu lembro demais de uma brincadeira aqui, fora do contexto dessa. Minha mãe, ela adorava pescar. Eu nunca vi, parece que tinha imã na mão da minha mãe. Teve um dia o doutor Agi, que era um médico da cidade de Formosa, muito amigo nosso, foi pescar com a gente. E ele está sentado do lado da minha mãe, meu pai do outro, e eu lá do outro lado, e a gente pegando lá uns piauzinhos, pescando. E minha mãe era o passo de jogar. Puf, puf, e ele lá, e só observando. Aí ele olhou para minha mãe e falou: não, pelo amor de Deus, dona Esmeralda, peraí, deixa eu botar um anzol onde a senhora está colocando. Colocou o anzol bem devagarzinho onde ela estava. Ela vai, pega o peixe, põe e nada. Aqui dá o entendimento de que quando Deus quer, não importa quem esteja próximo, não importa. As pessoas podem tentar, mas a bênção está sobre você. Apenas um exemplo. Não tem nada na Bíblia, mas um exemplo normal do nosso cotidiano. Então, Reobote, local de fartura. Aí, e poço era riqueza. Reobote, lugar de paz e de descanso. Prosperidade e abundância. E aqui apareceu um tempo de refrigério na vida de Isaac. Você acha que vocês vão receber o tempo de refrigério? Todo mundo vai receber, aqueles que são escolhidos do Senhor, no qual tem a convicção de que Ele vai cumprir com a promessa, vai receber o tempo. É tudo no tempo certo. É só esperar com calma e paciência. Mas vai acontecer, porque Reobote vai acontecer na sua vida. O lugar do suprimento e da falta de escassez, Reobote. Lugar da provisão de Deus natural, sem contenda, sem luta e sem opressão.
Aqui não existia opressão nem contenda. Rehobote é o lugar do sonho de todos nós. Rehobote é o lugar que todos nós queremos chegar. Amém? Amém. Todos aceitam? Amém. Só que Isaac não. Isaac andou mais um pouquinho. Isaac não aceitou Rehobote. Ah! Olha aqui. Ele entendeu que era lugar de passagem. Ele entendeu, ele sabia que aquele lugar, o Vale de Jedá, era lugar de passagem. Ele estava tendo um descanso momentâneo. Mas o local para onde Deus quer te levar é muito maior do que Rehobote. É muito maior. Vamos ver aqui, 23, no versículo 23 de Gênesis 26. Dali, Isaac foi para Berseba. E o que significa Berseba? Provavelmente significa poço dos 7 juramentos. Isaac não tinha escutado nada de Deus. Você pode buscar na Bíblia, você não vai ver Deus falando para Isaac e para Berseba. Ele não escutou nada de Deus. Mas a intimidade dele era tanta que a sensibilidade mostrou: eu estou no lugar da prosperidade, eu estou do jeito que todo mundo quer, é aqui onde tem tudo, mas está faltando alguma coisa que eu preciso de chegar lá. É lá que eu preciso de ir. E Deus direcionou ele para esse lugar. Vamos ver? Porque Isaac não tinha escutado, ele precisava de chegar ao poço no qual seu pai recebeu o juramento do rei filisteu. Que não haveria mais contenda e nem perseguições. Aí vamos lá. Chegando em Berseba, olha só o que acontece. Versículo 24. Naquela noite, o Senhor lhe apareceu. Só dele chegar, gente. Ele chegou em Berseba. Ele não fez mais nada, ele só chegou. Olha só. Aquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tema, porque eu estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor a seu servo Abraão. Aleluia. Deus fala. Aleluia. Deus fala no local certo, na hora certa, confirmando a promessa. Enquanto não chegou lá, Deus não falou. Mas na hora que chegou, falou assim: é aqui, Isaac, que eu queria te trazer. É nesse lugar que eu queria te levar. É aqui que eu quero você. É nesse lugar, porque aqui eu vou ter intimidade contigo. Eita. Aqui, só o fato de você chegar na minha presença, eu já tenho que falar contigo. A promessa que eu dei a seu pai vai chegar a você. Por quê? Porque você foi obediente. Aleluia. Você não murmurou nos poços. Você não brigou, não. E o mais interessante de tudo, aonde ele recebeu a prosperidade, onde ele recebeu toda a paz, aquela tranquilidade, ele não se encantou com aquilo. Ele queria algo a mais. A mais. Aqui nós vamos ver. Aí vem o versículo 25. Isaac construiu nesse lugar o quê? Um altar. Ele chega no lugar que Deus tinha preparado para ele. Pá, Deus fala com ele, fala assim: Senhor, é aqui que é o seu lugar. Peraí, eu já sei, papai me ensinou, eu lembro dele fazer um altar, inclusive, eu fui o sacrifício nesse altar, eu sei o que eu vou fazer. Peraí, eu vou levantar o altar, é aqui, porque é aqui que o Senhor fala comigo, é nesse lugar que o Senhor fala comigo, é aqui que a tua presença, eu vou levantar um altar para ti. Meu El Shaddai, aquele que promete e que cumpre. É o que está dizendo a palavra do Senhor. Isaac construiu nesse lugar um altar e invocou o nome do Senhor. Ali armou o acampamento e os seus servos foram fazer o quê? Cavar outro poço. A bênção estava com quem? Isaac. O que ia acontecer? Se a bênção estava com ele, para onde ele fosse, é que a água ia lá ser. Vamos continuar para chegar lá.
Assim que Deus falou com Isaac, ele levantou um altar ao Senhor. E o direcionamento de Deus dizendo, não vá ao Egito, permaneça neste lugar e eu o abençoarei. A confiança de Isaac e a sua entrega em não desistir e persistir, cavando poços até chegar no lugar do altar. Nos ensina muito isso aqui, sobre a obediência. O foco não pode ser ofuscado pelas dificuldades dos poços soterrados pelos filisteus. Nós não podemos ficar ofuscados pelos poços que estão sendo entulhados. Nós temos é que avançar. O que é que Deus fala? Vamos marchar. Vamos marchar. A ordem é para marchar. Entulhou esse poço? Fica com ele, meu filho. Eu tenho outro ali. Vou entulhar esse poço também. Eu falei, não tem problema, a promessa está sobre mim. Pode ficar com esse poço também. E continua marchando até chegar no momento aonde vai ser o local definitivo, que você vai levantar o altar e através desse altar, quem recebeu a promessa, né? Deus vai dar o melhor. Nós vamos ver, nós não podemos, nós temos que ter essa convicção de Isaac. No versículo 26, porque aquele tempo, presta atenção o que vai acontecer agora. Versículo 26 de Gênesis 26. Porque aquele tempo veio a ele Abimeleque. Quem era Abimeleque, gente? O rei dos filisteus. O rei dos filisteus que mandou enterrar, entupir todos, entulhar todos os poços. Olha o que está dizendo aqui. De Gerar era longe. E ele foi. Com Alzate, seu conselheiro pessoal, e Ficol, o comandante dos exércitos. Isaac lhes perguntou, por que me vieram ver uma vez que foram hostis e me mandaram embora? Mandou ele embora. Sai daqui. Sai daqui. Ainda brigou com ele, enterrou os poços. No lugar do altar, é o lugar que Deus quer te levar. Porque no lugar do altar, Filisteu vai reconhecer Deus na sua vida. É no lugar do altar. É no lugar do altar. É que os filisteus vai ter que reconhecer Deus na sua vida. Aleluia. É no lugar do altar. Olha aqui o que está escrito aqui. Versículo 28. Eles responderam, vimos claramente que o Senhor está contigo. Olha o que o rei falou. Vimos claramente, o que é o rei? Significa aqui, gente, a autoridade do local. Veja bem aqui. Vimos claramente que o Senhor está contigo. Por isso dissemos, façamos um juramento entre nós. Queremos firmar um acordo contigo. Tu não farás mal, nos farás mal, ao medo dele. Ele já estava com medo de novo, né? Tu não farás mal, assim como nada te fizemos, mas sempre te tratamos bem e te despedimos em paz. O que é que Isaac não era de contenda? O que ele precisava? Paz. Se ele não é de contenda, ele é de paz. E aqui ele vem confirmando o rei, vem confirmando a vida dele, declarar na boca dele, tu terás a paz que excede todo entendimento, pode ficar tranquilo, ninguém vai te tocar, vamos fazer aqui um acordo, né? Tu não farás mal, assim nada te fizemos, mas sempre te tratamos bem e te despedimos em paz. Agora sabemos que o Senhor te tem abençoado. Falei, sou infeliz, depois de tanto por você enterrou, nós fomos lá, saiu água de novo, você não vai ver que Deus não é comigo? Quantos poços vocês entulharam? Mas eu deixei vocês com o poço, eu abri outro. E é isso que você não está entendendo, que Deus está fazendo na nossa vida. Deus está mostrando para os filisteus que na hora que eles entulham nossos poços, a bênção está sobre nós e não sobre eles. Eles estão olhando que você está na caminhada e você está marchando. Um poço está sendo entulhado, mas outro está sendo aberto. Ele entulha aquele, aí você vai lá, abre outro poço, ele olha para trás, aquele que estava entulhado, já tem outro aberto, está sem água de novo, eu vou entulhar aquele. Ele vai e entulha. Isso é o processo para que Deus vai mostrar para os filisteus que Ele é contigo. Amém. É a forma que Deus faz para mostrar de que Ele é conosco. Berseba é lugar de juramento e cumprimento de promessa. Aqui é o cumprimento da promessa. Berseba é lugar de paz. Versículo 30. Então Isaac ofereceu-lhes um banquete. Isaac ofereceu o banquete para o rei filisteu, aquele que estava perseguindo. E eles comeram e beberam. Na manhã seguinte, os dois fizeram o juramento,
Depois Isaque os despediu e partiram em paz. Naquele mesmo dia, os servos de Isaque vieram falar-lhe sobre o poço que tinha cavado e disseram o quê? Achamos água. Depois que ele perdoou os inimigos, depois que ele perdoou e fez um acordo de paz com o inimigo, serviu um banquete, porque aqui nós entramos no Salmo 23, que está escrito: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. O que é que o servo dele falou que chegou? Água, águas tranquilas. O que o rei foi falar para ele? Águas tranquilas aqui, verdes pastagens faz repousar e conduz a águas tranquilas. Paz. Restaura-me o vigor. Guia-me na veredas da justiça. Aqui não entrou a justiça de Deus? Por amor do seu nome, né? Mesmo quando eu andar por um vale de trevas. Onde era vale? Ali ninguém. É um lugar totalmente inóspito. Mas está escrito: por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para a minha vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Eu acho que Davi estava falando de Isaque. Davi deve ter visto alguma coisa, mandaram alguma escritura para ele, eu não sei como, porque na época não tinha jeito, mas ele viu alguma coisa. Peraí. É o mesmo aqui. Olha só. Prepara na presença dos meus adversários um banquete. E aqui Isaque, ele simplesmente foi o versículo 23 inteiro. Tudo aconteceu em Berseba, porque Deus prepara um banquete aos filisteus. Isaque tinha convicção de que o melhor de Deus ainda estava por vir, porque ele carregava uma promessa, pois ele próprio já era uma promessa cumprida. Quem tem certeza da promessa recebe juramento de filisteu de nunca tocá-lo. Filisteu não vai poder te tocar, pois reconhece o Deus que você serve. Berseba, o lugar do altar, onde o juramento, a paz e a provisão de Deus o alcança sem força nenhuma. Lá atrás, ele tinha tranquilidade, ninguém contendeu. Mas aqui, além da tranquilidade, ninguém contender com ele, ele recebeu o juramento do rei do local, que ninguém tocaria nele mais. O mesmo juramento que foi feito com o pai teve que ser reafirmado. E o rei teve que passar pelos dois, para ter certeza. Foi assim: essa família, esse povo aí é um povo diferente. Eu não passo nem perto. Vocês ficam com essa terra aqui, que eu não quero nem encostar em vocês. Porque se eu tocar, vai trazer problema para mim. Ele teve a certeza que teve que sair da boca dele ao poço do altar, onde todos reconhecerão Deus na sua vida. Então, para alcançar o mais alto que Deus quer te levar, a conclusão: não importa em qual poço você esteja, o importante é avançar para Berseba. O importante é você avançar. Não esqueça os poços que forem entulhados. Passe para o próximo. Continua. Entulhou de novo, não se preocupa, porque na hora que chegar o poço exato, Deus vai falar contigo. E se Deus falar contigo, haverá toda uma mudança na sua vida. E você vai estar na presença do Senhor. E nessa presença do Senhor, tu vai chegar fresquinho na sua presença. Porque até o rei Abimeleque, o rei dos filisteus, vai ter que falar que só o Senhor é Deus na sua vida. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Não pare de cavar poços, né? Cavando poços na presença do Senhor, buscando a presença do Senhor para nós, para que nós sejamos como Isaque, de cavar poços e entulhar. Não vamos preocupar, não vamos contender, não vamos buscar luta sobre isso, vamos abandonar aquele poço, vamos passar para o próximo, vamos largar de pensar na cisterna, sendo que Deus tem, é um rio de água vivas para a nossa vida. É que vamos começar a partir de hoje, a partir deste momento. O que nós temos que ver nesse exemplo de Isaque é justamente isso. Nós não podemos nos contentar apenas com a prosperidade, mas nós temos que contentar com a
Presença do Senhor. Porque quando nós estamos com a presença do Senhor, não importa se nós estamos aqui, se nós somos no Brasil, se nós estamos no Japão, se nós estamos na China, não importa. A bênção do Senhor, a promessa está sobre nós. Não importa se nós estamos aqui, não importa se nós estamos lá, não importa se estamos acolá. O importante é que a presença está contigo, por onde você for. Amém? A cada dia nós vamos avançando nos passos, no caminho de encontrar a nossa Jerusalém celestial, aonde lá não precisaremos cavar mais poços. Lá nós teremos um manancial de águas vivas em nossa volta, onde nós teremos toda a presença de Deus conosco. E esse é o nosso objetivo. Amém?